Oi gente, eu sou a Laila e nesse vídeo hoje eu vou contar como eu perdi o meu visto permanente do Japão, como foi o processo para eu conseguir o visto novamente e a documentação que precisa para tirar o visto novamente, tá? Então primeiro eu vou contar como eu perdi o meu visto permanente, tá, gente? Eu achei importante vir aqui contar para vocês porque pode acontecer com vocês também e foi um detalhe assim muito pequeno, mas foi um descuido meu, né? Infelizmente, acabei perdendo aí por coisa besta. Mas vamos lá. Em 2017, eu fui para o Japão. Eu já estava morando no Brasil um tempo, fazendo faculdade aqui. E fui para o Japão para ver meus pais, né? Fiquei um mês lá, vim embora. Só que nisso que eu vim embora, eu voltei sem o reentre, gente. O reentre, ele é uma permissão de entrada e tem tanto o único, que seria uma vez só, e o múltiplo, que você pode entrar e sair do Brasil, do país, né, do Japão, várias vezes, tá? E por mais que você tenha um visto permanente você pode morar, você pode trabalhar, estudar no Japão sem uma data de validade, ou seria para sempre. Mas você tem que estar com a documentação em dia, você precisa dessa permissão de entrada, então eu acabei voltando sem. Só que eu não sabia, porque pra mim, que a permissão de entrada que eu tinha, o reentre que eu tinha, ele era múltiplo, quando na verdade ele era o único. E eu não sabia diferenciar muito bem na época, porque eu não estava acostumada a viajar sozinha, né? E acabei voltando sem, né? Voltei com o único que já tinha sido utilizado, tá? E em 2019, quando eu fui para o Japão novamente, eu só ia passar as férias também, só ia ficar um mês, 2 semanas, eu ia ficar bem pouquinho. Eu fui pro Japão, né, e tava tudo certo. Aqui no Brasil a gente passa tranquilamente e tal, mas chegando no Japão, né, na alfândega ali, na imigração, eles me barraram. E aí eles falaram, olha, você está sem o reentre. E eu fiquei em choque, né, eu não sabia o que fazer, gente. Inclusive, quando vocês forem parados, assim, tenta provar o máximo possível que você morou no país, que você fala a língua, que mostrar documentos, né, que comprovem isso e tudo mais, porque eu entrei em desespero, eu não sabia o que fazer, aí chamaram minha mãe, né, na época que ela já tinha passado na imigração, tiveram que chamar ela, e todo esse processo, né, na delegacia lá, eu tive que ir pra delegacia, né, que é uma salinha que fica do lado ali da imigração, e aí pra eles verem, né, pra eles analisarem o meu caso e tudo mais. E aí eu falei que eu só tava indo passar as férias, que eu só tinha ido ver meu pai, né, que eu ia voltar pro Brasil pra fazer faculdade ainda, que eu ainda precisava finalizar a faculdade. Então eles cancelaram meu visto, tá? Eles não permitiram que eu continuasse com o meu visto. Então eles cancelaram meu visto e me deram um visto de turista, tá bom? Então foi assim que eu perdi o meu visto. Mas mesmo perdendo o visto, eles falaram que eu conseguiria recorrer e tentar novamente ter o visto permanente, né? Quando eu fosse morar no Japão de novo, eu poderia tranquilamente tentar ter o visto de novo. Então isso não era um problema, né? Eu não estava banida do Japão para sempre e tal. E aqui no Brasil, gente, para você tentar o visto japonês, eles permitem até a 3ª geração, por enquanto, né? A 4ª geração tá começando a liberar agora, mas ainda é meio burocrático, assim, né? Até a 3ª geração, eles liberam mais, digamos assim. E eu vou falar como que eu dei o processo no visto, quanto tempo demorou e tudo mais. Eu tinha o visto permanente, mas quando eu dei a entrada aqui no visto no Brasil, eles falaram que para eu recorrer o visto permanente teria que ser no Japão, tá, gente? Geralmente o visto permanente você só consegue depois de um tempo morando no Japão. Então eu tenho que voltar para o Japão de novo, morar lá um tempo para ver se eu consigo reconquistar, né, o meu visto permanente aí. Então, esse visto que eu dei entrada agora é o visto de longa duração, tá? Geralmente é 1 ano. E no site do consulado, isso depende de onde você mora, né? Como eu moro no Paraná, o consulado aqui do Paraná fica em Curitiba. Então, você tem que ir no site do consulado da sua jurisdição e ver os documentos que precisa, né? Primeiramente.
Então, no de Curitiba, eles pedem um passaporte, um formulário de solicitação de visto. Esse formulário, gente, ele pede várias informações, né? Tipo, nome completo, aniversário, número do passaporte, quanto tempo vai ficar no Japão, com quem que vai ficar, né? Tipo, hospedagem e tudo mais. E coisas do tipo, profissão também perguntam, né? E sobre delitos, né? Se você já cometeu algum delito, algum crime, coisas do tipo assim. E então tem que preencher esse formulário. Precisa de foto 3x4, né? Não tem segredo. Certificado de elegibilidade, gente, isso foi o que mais demorou, tá? O meu pai, ele começou a pedir os documentos, né, pra gente ir atrás do certificado de elegibilidade. Isso foi em agosto do ano passado, pelo que eu tava vendo das nossas conversas, assim. E o certificado de elegibilidade, ele só ficou pronto em dezembro, gente. Só que ainda o Japão tava fechado devido à pandemia, né? Então não tinha muito o que fazer. Mas para o certificado de elegibilidade, a gente precisou de muitos documentos, tipo, muitos documentos mesmo, tá? Eu vou falar o que eu tive que emitir aqui no Brasil. Então, precisei de certificado de casamento dos meus bisavós, certidão de óbito dos meus bisavós, certidão de nascimento dos meus pais, minha certidão de nascimento, né? Certidão de casamento dos meus avós, e Koseki Tohon, que é um documento lá do Japão, tá, gente? No Japão, como foi meu pai que deu a entrada no certificado de elegibilidade, eu já não sei dizer quais documentos que precisou, mas eu acredito que ele tenha precisado de todos os documentos dele, assim, né? Tipo, Zairokado, Juminhyo, Mainamba, talvez, não sei. Documentos lá do Japão, tá? Chegando lá, eu posso estar vendo com ele quais documentos que ele precisou certinho dele para eu conseguir o certificado de elegibilidade, tá? Precisar também de RG, né? Cópia autentificada do RG, certidão de nascimento, RG dos pais, né? Certidão de nascimento dos pais, certidão de casamento dos pais e apresentar todos os passaportes com visto para o Japão. Gente, como eu nasci no Japão, eu tenho 4 vistos, tá? 4 passaportes. Então eu levei todos para comprovar. Só que quando eu cheguei lá, eu vi outras pessoas sendo atendidas e tinha uma pessoa que foi atendida que ela não estava com os passaportes anteriores. Mas assim, é bom você ter em mãos, né? Porque eles podem, assim, solicitar. Então, assim, quanto mais documentação você tiver, melhor. Fora esses documentos aqui que eles pedem no consulado, eu acho muito importante você ter também, como eu sou terceira geração, eu sou neta de japonês, ter o máximo de documentos possíveis dos avós. Então, certidão de casamento, certidão de óbito, tá? Porque o Koseki Tohon, por exemplo, ele era um documento do meu avô e ele não estava atualizado porque meu avô, ele veio muito novo aqui pro Japão e chegando aqui, ele casou com a minha avó, teve filhos e tudo mais, só que ele não avisou o consulado do Japão na época, né? Ele morava no interiorzão de São Paulo, né? Então, assim, ele acabou não avisando o Japão. Ele também faleceu muito cedo, né? Então, o Koseki Tohon do meu avô estava desatualizado. Então, estava constando lá que ele não era casado e que, tipo assim, ele não tinha filhos, não foi casado e faleceu e acabou, sabe? Tipo assim, só tinha lá que ele tinha falecido e tudo mais. Então, assim, eles pediram certidão de casamento e tal, e eu tinha na hora, então deu tudo certo. Então, vocês têm que ter o máximo de documentos possíveis, tá? Pra tá levando lá no consulado de vocês. O consulado de Curitiba, gente, ele fica dentro do Shopping Itália e ele fica no 18º andar. Mas antes de ir, você tem que fazer um cadastro lá embaixo e eles pedem o RG. Então, tem que levar uma identificação, tá? E chegando lá em cima, eles atendem super rápido. Tipo, quando eu fui, pelo menos, estava bem vazio.
E foi super rápido o atendimento. O visto saiu em 3 dias, né? Mas como eu morava longe, eu fui buscar depois de uma semana. Mas assim, no geral, o visto em si, ele é muito rápido. Gente, mosquito. O que demora mesmo é as documentações. Então, corre atrás o mais rápido possível, tá? Se você for fazer tudo por conta, que nem eu fiz. Mas se você não for fazer por conta, né? Se você for fazer por agência de viagem, tem agências de viagem que eles mexem com o visto para você, né? Então, assim, não necessariamente você precisa fazer um visto de trabalho. Tem agências que elas terceirizam, né, esse trabalho de mexer só com a documentação do visto, tá? Não necessariamente você precisa fazer um contrato com eles. Para viajar para o Japão, todas essas documentações que eu mexi durante o processo, tudo que eu tiver cópia, eu estou levando, gente, porque... Ô, Lua, que foi, amor? Quer aparecer no vídeo? Quer? Olha só, não é que ela veio mesmo, gente? Gente, minha gata resolveu ficar aqui no vídeo de decoração, entendeu? Resolveu sair novamente. Aí ela só se ajeitou, gente, mas beleza. Enfim, coloquei todos os documentos que eu tenho aqui nessa pasta. Essa pasta eu comprei na Daiso e ela tem várias repartições. Na época eu paguei R$8 e eu só vi aqui no Brasil pastas tipo desse tipo de 40, R$30. Ô, gente, eu vou ter que tirar ela daqui. Que eu não consigo me concentrar assim. Assim não dá. Além de todos os documentos que eu tenho, eu tô levando todos os documentos possíveis, tanto aqui do Brasil quanto do Japão, dos meus avós, dos meus pais. Todos os documentos que eu mexi durante esse processo estou levando, tá? Porque eu não sei o que eu vou precisar, por exemplo, pro visto permanente lá no Japão. Então eu já tô levando tudo. E além desses documentos, você tem que levar a passagem de avião, obviamente, né? E eles estão pedindo para preencher formulário. Então tem tanto um formulário impresso quanto um formulário que é por um site, tá? Eu vou deixar aqui embaixo. Mas aí quando vocês forem pro Japão, né? Quando vocês forem fazer a viagem, vocês têm que preencher esses formulários, tá? Vocês podem estar me chamando também nas redes sociais, se vocês tiverem alguma dúvida, ou se vocês precisarem do link, tiverem com alguma dificuldade aí, pra ver se eu posso estar ajudando vocês, tá, gente? Sobre o Covid, antes de você viajar, você precisa fazer um teste PCR um dia antes. E quando chegar no Japão, gente, eles vão fazer de novo, pelo que eu vi, assim, né? Uma amiga minha foi agora há pouco e pelo que eu vi, ela teve que fazer de novo e tem que ficar 14 dias em casa ou em um hotel. O que a minha amiga me falou, tá, gente, é que tá sendo liberado para ir para a farmácia ou para o mercado só, mas eles ficam monitorando, se não me engano, é através de um aplicativo ou eles fazem ligações para você para saber onde você está, se você está em casa e tudo mais. Na época que a minha mãe foi, né, estava bem forte a pandemia mesmo, e ela teve que fazer chamada de vídeo, então ela tinha que mostrar que estava em casa, né? Mas agora já tá um pouco mais liberal. Tanto é que teve pessoas que tinham que ficar 3, 4 dias em hotel antes de ir para casa, gente. Eles não liberavam nem para ir para casa. E agora, pelo que eu vi, está dando para ir direto para casa, tá? Você só fica hospedado em hotel se você positivar. Então aí vai depender do teste se der negativo ou positivo. Tentem se manter o máximo possível informados, tá, gente? Com a pessoa que tá lá no Japão, com a sua agência, com o consulado, com pessoas que já tenham viajado, tá? Para saber todo o processo. Por exemplo, eu tinha dúvida se as cópias precisavam ser coloridas ou se podia ser em preto e branco. E eu perguntei num vídeo da Marja Oriental, gente. Ela me respondeu que poderia ser em preto e branco. E sim, eles aceitaram tudo lá no consulado e deu certo. E esse foi o vídeo, gente. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês, pelo menos um pouquinho aí. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo, tá? Já dá aquele curtir para mais vídeos desse tipo e se inscreva no canal que vai ter muito conteúdo sobre o Japão, tá bom, gente? E é isso, um beijo e um queijo, tchau!